Vamos ler Marcos, capítulo 5, passagem, do endemoniado de Gadareno. Hoje é um culto de libertação. E é propício, irmãos, que a gente venha estar meditando em textos que falem da meditação. A meditação é um texto hoje em favor das libertações. Esse texto é um texto muito conhecido e é um texto muito clássico, é o mais sinalizado dentro da palavra de Deus, sobre a libertação. É o que Deus faz, na vida do homem. Só que quando nós lemos esse texto, nós precisamos estar atentos aos propósitos que levaram Jesus a essa vida, A palavra de Deus, ela me emociona muito quando Deus trata de uma forma particular com uma pessoa. Então, os textos, muito clássicos ali da Bíblia, é a passagem, do endemoniado de Gadareno, é a passagem da mulher samaritana. Jesus não estava tratando com multidões, Muitas vezes se preocupa que essa igreja esteja cheia de pessoas, mas Jesus estava lidando com uma pessoa. A mulher samaritana, ele estava procurando um verdadeiro adorador de Deus. O endemoniado de Gadareno, a palavra no final a gente vai ver, ele está procurando o quê? Um missionário. Vamos ver, para que nós possamos entender nessa noite a mensagem da parte de Deus. Amém? Quero já agradecer a presença das irmãs, irmãos são dos ministérios, da Assembleia, Apoio Batista. Deus proverá. Seja bem-vindo, irmãos. Amém? Com o nome da irmã? Helena, cooperador X, Deus te abençoe, tá bom? É um prazer receber a irmã na casa do Senhor. O nome da irmã é qual? Duas Maria, Maria Aparecida. Deus te abençoe, irmã. Amém? Se sinta bem na casa do Senhor. Jesus está nessa noite para te abençoar. Eu creio que são parentes. Vocês são parentes? São irmãs. As três são irmãs? Tá aí. Então da Santa Maria também, Não? É outro. Qual é o nome da irmã? Margarida, Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo também à casa do Senhor. É um prazer receber os irmãos aqui na Igreja de Deus Ajuda. Amém? Abre sua Bíblia em Marcos capítulo 5, amém? O texto que fala do endemoniado de Gadareno, fica em Marcos 5, também está em Mateus 8 e em Lucas 8, amém? Mas eu gosto de ler essa passagem de Marcos 5, e os irmãos vão entender, amém? Eu pedi isso. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus, esteja ligado também, se você puder, diante da hora da mensagem, feche os teus olhos, liga no trono, porque o adorador, adora o Senhor em espírito e verdade. Para que isso aconteça, precisamos estar ligados no espiritual, ligados no céu, e muitas das vezes precisamos desprender as nossas vidas do físico, para que possamos estar conectados no céu, no reino de Deus, amém? Costumo trazer a mensagem, às vezes de olho fechado, para que eu possa estar ligado em Deus. Glória a Deus, ligado no trono do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao encontro, nos sepulcros, um homem com espírito imundo, a qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas das vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andavam sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, ou seja, Jesus lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despedadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitas vezes o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, porque tiveram a legião assentado vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse do seu território, ou seja, começaram a pedir que Jesus saía da sua terra. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, o endemoniado de Gadareno, pedindo a Jesus que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, aleluia, e anuncie-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Amém? Vamos orar ao Senhor. Para que o Espírito Santo venha trazer uma mensagem ao meu coração, ao seu coração nessa noite. Amém? E quando nós subimos nesse altar, nós oramos a Deus para que o Espírito Santo venha manifestar nesse lugar através da sua palavra, para que as almas, para que as vidas venham ter um encontro com o poder de Deus, pelo poder da palavra. Então vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, uma palavra tremenda e poderosa, Senhor, uma palavra em particular com a vida, que representa, Senhor, que tipifica, Senhor, o Teu poder sobre os demônios, tipifica, meu Deus, que sobre o Teu nome, todos os demônios têm que fugir. Senhor, fala comigo nessa noite, eu preciso de libertação, aleluia, oh, aleluia, eu preciso da libertação do Senhor na minha vida. Fica conosco e nos dá a vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se sentar, irmãos, e pode glorificar o Senhor que está nesse lugar. Amém? Veja o Senhor, Deus, a palavra que foi lida nessa noite, Deus colocou no meu coração, amém? Ela relata a libertação de um homem de uma cidade chamada Gadara, que estava preso, terrivelmente preso, à opressão de Satanás. Amém? E o interessante, irmãos, que muitas pessoas acham que a história do Gadareno começou exatamente aonde nós começamos a ler a palavra de Deus. Mas não foi nesse momento que a história do Gadareno começou a ser desenhada, começou a ser planejada pelo Senhor Jesus. Bem, Jesus estava do outro lado da margem do mar, ensinando os seus discípulos por meio de parábolas. Estava ensinando sobre a parábola do semeador, da cadeia, da semente, do grão de mostarda. E passou ali um dia praticamente ensinando os seus discípulos. E alguns não compreenderam, os seus próprios discípulos não compreenderam, tiveram que em determinados momentos pediram ao Senhor que explicasse as parábolas, porque isso estava predito com o Senhor, que Ele iria ensinar as pessoas e elas não iriam compreender os seus ensinamentos, porque com parábolas eles inseriam os ensinados. E ao final do dia, no capítulo 4, Jesus fala para os seus discípulos: olha, passemos para outra margem. Somente fala isso. Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, que para eles passassem para outra margem. Quando Jesus dá essa ordem para os discípulos, ele já tinha um propósito. Ele já estava visualizando aquele homem que estava oprimido, estava preso às garras de Satanás, mas os seus discípulos não sabiam.
Simplesmente eles receberam aquela ordem do Senhor e cumpriram. Começaram a caminhar, a sem questionar, a sem reclamar, a avançar conforme a palavra do Senhor Jesus. Isso me chama a atenção, irmãos, o compromisso como igreja do Senhor que precisamos ter com a palavra de Deus, com a vontade do Senhor Jesus. Jesus dá uma ordem, não explica para eles o motivo daquela ordem, mas eles obedecem. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor e obedecer a voz do Senhor sem questionar? Quando o Senhor mandou dizer, nós passemos para outra margem, quantos que poderiam ficar sem entender? Eles já não estavam compreendendo a mensagem das palavras, e agora o Senhor não dava a gente atravessar o mar. Com que sentido, com que propósito? Muitos poderiam ter se levantado e falado, Senhor, mas por que disso? Se nós não estamos nem compreendendo a sua palavra. Não, eles decidiram obedecer ao Senhor. E Jesus entra no barco com eles, e diz a palavra do Senhor que naquele momento se levanta uma tempestade sobre aqueles barcos, porque o inimigo, irmãos, o adversário das nossas almas, já conhecia o propósito do Senhor. Ele sabia, estava escravizando aquele homem ali naquela cidade. Então quando ele viu que os barcos estavam atravessando para ir para a cidade de Gadara, ele sabia que Jesus poderia estar ali libertando aquela alma, aquela vida da opressão do diabo. E ele se levanta, tenta impedir a obra do Senhor, mas Jesus não dá importância. Porém, os seus discípulos, até então não estavam entendendo a palavra do Senhor, começam a ficar preocupados. Começam a temer pelas suas vidas, porque o Senhor os havia botado encaminhado em uma jornada, e agora suas vidas estavam em perigo. Quantas vezes, irmãos, que nós nos direcionamos para fazer a obra do Senhor, o inimigo se levanta para impedir o que Deus tem nas nossas vidas. Jesus não nos chamou para trabalhar para Ele, Ele não nos prometeu que não passaríamos lutas nem provações. Temos muitas das vezes a percepção errada, irmãos, se por ser servos de Deus não sofreremos nessa terra. Isso é um erro gravíssimo. Não seremos acometidos de doença, não seremos acometidos de aflições, de angústias, mas esquecemos que Jesus diz que bem-aventurados que choram. Aleluia. Oh, aleluia. Para chorar precisa estar, irmãos, em sofrimento. Verdade é que nós choramos também de alegria, do gozo do Espírito Santo, mas na sua grande maioria é sofrimento. E ali estão os discípulos, obedecendo a voz do Senhor. Quem nessa noite está passando luta, está passando provação por estar obedecendo a voz do Senhor, por estar cumprindo o chamado de Deus, aleluia, em sua vida. Porque é assim que Deus faz com os verdadeiros adoradores. Ele te coloca na sua caminhada, na sua jornada, Ele te coloca na obra, mas Ele permite que a provação venha para ver se você irá murmurar contra a obra do Senhor. E ali os discípulos começaram a temer e rogar ao Senhor que os ajudasse. Jesus repreende aquele mar, porque aquele mar representava os demônios, impedindo a obra do Senhor, impedindo os barcos de chegar do outro lado e ter um encontro com o demoniado de Gadareno. Estou falando assim porque a palavra não fala o nome dele, menciona ele desta forma. Jesus repreende, acalma-te, repreenda os demônios, faça mesmo dessa maneira, meu irmão. Se o mar se levantar contra a sua vida, se os demônios se levantarem contra a obra do Senhor na sua vida, contra a sua família, contra os seus, repreenda agora em nome de Jesus. Joga por terra nessa noite tudo que está impedindo você de avançar na presença de Deus, de ter um encontro com o Senhor, de cumprir a obra do Senhor na sua vida. E após Jesus repreender aquele mar, vê-se a bonança, e eles chegam no outro mar, no outro lado da margem do mar. Interessante, irmãos, que eu vejo nessa passagem que Jesus se deslocando por causa de uma pessoa. Aleluia. Jesus se movimenta nessa noite por causa de você, meu irmão. Aleluia.
não é por causa do pastor, não é por causa da diretoria desta igreja, não é por causa do presbítero. Deus está se movimentando nessa noite em favor da sua vida. É um particular com você, é um particular comigo. Jesus tinha um particular para ser tratado com aquele homem, naquele dia, naquela hora. Tinha algo ali que Jesus precisava fazer. Jesus precisava libertar aquele homem, porque Deus precisava chamar um missionário naquele momento, falando isso. E os demônios estavam ali, dominando aquela vida, dominando aquele homem, impedindo a obra do Senhor. Mas Jesus não estava nem ali para isso, ele estava em busca de uma alma. Quantas vezes nós estamos preocupados, irmãos, em ganhar multidões para o Senhor Jesus, e Jesus nos mostra através da tua palavra sinalizada bem claro, ele buscando somente uma alma. Precisamos dar valor a uma alma que se perde, um irmão que se afasta, uma vida que entregou ao Senhor Jesus e agora não está mais no nosso meio. Precisamos valorizar como o Senhor valorizou a alma daquele endemoniado de Gadareno. Porque, irmãos, Jesus viu além das fronteiras, Jesus viu além do que os olhos humanos poderiam ver. Jesus não estava vendo um homem endemoniado, Jesus estava vendo um missionário, um pregador da palavra de Deus, um que ia testemunhar o poder dele no meio dos seus parentes, no meio dos seus familiares. Nós não podemos perder essa percepção. Não podemos desanimar, desistir daqueles que se afastam, do seu parente, do seu familiar que se afastou. Imagina se minha esposa tivesse desistido de mim, eu não estaria nessa noite pregando a palavra de Deus. Eu sou testemunho, irmãos, do que Deus pode fazer pela insistência da oração. Assim como aquele endemoniado foi liberto para se tornar um mensageiro, um pregador da palavra de Deus, eu estou também nessa noite recebendo na minha vida a mesma promessa para me tornar um mensageiro, um pregador, um ministro do Evangelho do Senhor Jesus. Não podemos esquecer que Jesus enfrentou o mar, enfrentou os demônios, a tempestade por causa de uma alma. Quem nessa noite está pagando o preço por uma alma? Está pagando o preço pelo teu esposo? Está pagando o preço pela tua esposa? Está pagando o preço pelo teu filho? Está pagando o preço pelo teu pai? Você está desistindo? Jesus não desistiu. Olha que aquela pessoa estava endemoniada. Jesus deixou os ensinamentos dos discípulos, deixou os discípulos ali que estavam, alguns provavelmente libertos, e foi em busca daquele que estava ali, endemoniado. Você pode nessa noite ver como Jesus viu a vida daquele homem além das fronteiras, além do que os seus olhos carnais podem ver. Você consegue ver nessa noite o que Jesus viu na vida daquele homem? A libertação completa, a obra do Senhor sendo executada em sua vida. Tome nessa noite, irmão, essa palavra para você nessa noite, que Jesus possa te dar a confiança na sua oração, que você não venha desanimar em nenhum momento de orar pela sua família, de orar pelos seus, de orar por esta igreja, de orar pelo Evangelho do Senhor. Entenda que os demônios, irmãos, irão sempre tentar impedir. Os demônios vão tentar sempre colocar em seu coração um desânimo, dizendo que não vale a pena dobrar os teus joelhos, calejar os teus joelhos em favor dessa alma, em favor dessa vida. Porque essa é a função dos demônios, igreja do Senhor: impedir a obra do Senhor. Só que a igreja não percebe que o mover dos demônios na vida daquele homem o tornou importante para Deus. Porque o fato dele estar repleto, a Bíblia fala que mais próximo de 2.000 demônios saíram do seu corpo. Jesus viu nele um testemunho
porque toda a cidade o conhecia como um homem endemoniado, que vivia pelos sepulcros, se drogando, provavelmente, né, se machucando, fazendo tudo que da época, né, irmãos? Era visto e conhecido que era uma pessoa endemoniada. Somente uma pessoa endemoniada poderia fazer por sua vida, atentar contra a sua vida. Mas Jesus, conhecendo a magnitude do seu poder, sabia que ele poderia libertar aquela alma para cumprir o seu chamado. Quando Jesus chega na cidade de Gadara, os demônios vêm trazendo aquele homem, e o texto nos diz, é incluído no texto algumas informações para que nós possamos entender o motivo e o propósito. Havia passado ali uma manada de porcos, e os demônios, não querendo sair daquela cidade, disse para Jesus: não permita que nós saímos dessa cidade, permita que entremos naquele porco. Muitas pessoas usam essa passagem para tipificar, né, que Jesus permitiu que entrasse naquele porco, porque Deus não ama os porcos, porque os porcos são animais impuros, mas isso é um erro. A palavra de Deus não está falando sobre isso. Os porcos foram ali, Jesus utilizou aquilo ali para impactar a cidade. Se os irmãos perceberem no texto, nós vamos ver que há dois testemunhos dentro desse texto: o testemunho dos porteiros e o testemunho do ex-endemoniado de Gadareno. Jesus utilizou aqueles animais para chamar a atenção da cidade, e os demônios vêm, e diante de Jesus eles adoram o Senhor. Aleluia. Quando eu li essa passagem, irmão, esse versículo me deixou algo impactado. Eu fiquei pensando: meu Deus, se os demônios o te adoram, por que eu não adoro ao Senhor? Por que eu não glorifico ao Senhor? Se os demônios estão adorando a Ti, Jesus, então cabe a mim, como servo do Senhor, me tornar um verdadeiro adorador ao Senhor. Porque os demônios estavam adorando a Jesus por medo, porque eles conhecem o poder do nome de Jesus, porque eles estiveram no céu, eles sabem quem é Jesus. Nós muitas das vezes duvidamos do nome de Jesus, do poder de Jesus, porque não temos intimidade e comunhão como os demônios tiveram. E nos falta muitas das vezes fé para depositar no Senhor a confiança que é necessária para alcançar das nossas vidas, para a nossa família, a libertação completa desse mundo, do pecado que tão de perto nos acompanha. Se os demônios estão adorando a Jesus, irmãos, porque a igreja do Senhor não adora Ele? Porque você não adora a Jesus? Porque você não entrega a sua vida em adoração ao Senhor? Porque você se mantém distante da presença de Deus? Porque se você se mantém distante da adoração do Senhor, porque ainda que os demônios estavam ali naquela vida para prender, para humilhar aquele homem, mas quando eles viram o Senhor, eles tiveram que adorar a Ele. Você esta noite está preparado para adorar ao Senhor? Você nesta noite está preparado para receber a adoração dos anjos serafins que estão diante do Senhor a todo instante, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Adore ao Senhor nas belezas da tua santidade, igreja do Senhor. Não dê desculpa para Deus dos seus problemas, na falta de tempo, na correria do dia, porque isso aqui muitas das vezes também tem roubado o tempo das nossas vidas. O povo de Deus precisa estar atento, porque Deus está medindo tudo. Eu tive que desinstalar alguns aplicativos, irmãos, de redes sociais, porque Deus está medindo o meu tempo. Amém?
Então, nós precisamos ter um tempo de qualidade com o Senhor, precisamos separar um tempo para adorar ao Senhor, seja no nosso lar, seja na igreja do Senhor, seja no nosso trabalho, seja no ônibus, irmãos. Quantas pessoas vão para o trabalho, levam quase uma hora para chegar no trabalho? É tempo mais que suficiente para você ligar a sua mente em Deus e adorar ao Senhor na beleza da tua santidade. Porque o povo de Deus, ele é assim, ele anda ligado com o Senhor. Não é porque nós estamos no nosso trabalho que a nossa mente não está no alto. Não é porque nós estamos na nossa casa, junto com a nossa família, que a nossa mente não está ligada em Jesus. Em todo momento, em todo instante, nós estamos esperando o arrebatamento do Senhor Jesus. Nós estamos buscando estar atento à volta do Senhor Jesus, porque ela virá. Custe o que custar, leve o tempo que for necessário, Jesus virá buscar a tua igreja. Ele não vai buscar a todos desta igreja, ele vai buscar os verdadeiros adoradores, porque ele irá dizer: olha, se os demônios me adoram, porque você não fez o mesmo, agora você quer passar pela porta estreita? Como? Isso não é possível. Porque o tempo que você tinha para me adorar, você estava perdendo o tempo. Muitas das vezes nas redes sociais, conversando com pessoas que conversam muitas vezes inúteis, desnecessários. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E lendo o texto também, irmãos, algo me chamou a atenção, que fala no texto que Jesus, mesmo repreendendo os demônios, eles não saem de imediato. Isso nos chama, irmãos, para algo importante que precisamos fazer quando queremos obter a libertação do Senhor Jesus. Nós precisamos orar incessantemente, incansavelmente, porque se os demônios resistiram à ordem do Senhor para sair daquele homem, quanto mais nós, irmãos. A palavra deixa clara que Jesus estava mandando eles sair, mas eles não saíram. Depois a palavra fala que Jesus pergunta: qual é o seu nome? Muitos dizem, justificam na palavra dizendo que não tem nada a ver ficar conversando com, mas Jesus não estava conversando com aqueles demônios com o intuito de falar com demônios, mas era para aqueles que estavam ouvindo a conversa, para os da cidade, para os porqueiros, saberem que aquela vida ali estava realmente demoniada, que aquilo ali não era coisa da cabeça, não era algo psicológico. Jesus precisava provar que aquilo era uma opressão maligna, que aquilo era realmente algo espiritual que estava ali acontecendo. Por isso ele conversou com aqueles demônios, por isso que ele usou os corpos. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. E se a libertação não acontece de maneira imediata, irmãos, você não pode parar de orar. Você não pode parar de clamar. Quantos que começam a orar no dia, passam uma semana, já estão desistindo? Não é desta maneira, igreja do Senhor, porque os demônios são insistentes. Ele muitas das vezes, quando agarra uma pessoa ali, fica. E você precisa insistir na oração, você precisa insistir no jejum, porque uma hora Deus vai se levantar para você e vai ouvir o seu clamor e vai expulsar aquele demônio da vida daquela pessoa. Aquele demônio que está levando aquela pessoa para o vício das drogas, que está levando aquela pessoa para o vício das bebidas, que não deixa aquela pessoa vir para a igreja do Senhor. Você fala muitas das vezes: Senhor, eu convido, eu chamo, mas ele não vem. O Senhor nessa noite está dizendo para você não desistir. Não desista da obra missionária que está sobre a vida dos seus. Porque o texto está dizendo bem claro, irmãos, Jesus estava atrás de um missionário. E aquele homem, quando ele alcançou a libertação, ele saiu testificando. Primeiramente ele pediu: Senhor, deixe-me ir com o Senhor. Eu estou impactado com o teu poder, eu quero andar com o Senhor, eu quero estar constantemente com o Senhor. Como o Senhor dizia: quero ser talvez um apóstolo do Senhor. Jesus: não, eu não te chamei para ser apóstolo. Eu não te chamei para você andar comigo. Eu não te chamei para você estar do meu lado. Eu te chamei para que você testemunhasse.
para você pregasse pelos seus familiares, você pregasse em toda a cidade. E fala a palavra do Senhor que eles estavam pregando em Decápolis, e todos ficaram maravilhados com o que Jesus fez na vida daquele homem. Louvado, exaltado o Senhor. E eu vejo, irmãos, dentro do texto, a diferença do testemunho daquele ex-endemoniado para o testemunho dos porqueiros. Os porqueiros ficaram maravilhados com o que Jesus fez e saíram anunciando na cidade, pregando que Jesus havia expulsado demônios daquele homem e os quais haviam precipitado mar adentro. E quando a cidade se ajuntou e começaram a ouvir os testemunhos daqueles porqueiros, eles ficaram com medo e pediram que Jesus saísse da sua cidade, porque é assim, um homem que não tem nada de Deus, ele tem medo de Jesus. Quem não está com o seu nome escrito na vida, eles têm medo do arrebatamento da igreja, eles têm medo da volta do Senhor Jesus, porque não tem certeza da salvação das suas almas. O testemunho daqueles porqueiros serviu para amedrontar a cidade, mas o testemunho do endemoniado serviu para maravilhar a todos que ouviram o que Jesus fez em sua vida. Você tem testemunhado o que Jesus fez na sua vida? A obra de libertação na sua vida tem impactado vidas, tem impactado os seus familiares. Como os seus familiares têm visto a obra de Deus na sua vida? O testemunho que está na sua vida está atraindo pessoas para o Evangelho do Senhor ou está afastando da presença de Deus? Irmãos, a palavra é muito clara. O nosso testemunho ele também serve como pregação, porque o testemunho daqueles homens que cuidavam daqueles corpos serviram para afastar as pessoas de Jesus, serviu para expulsar Jesus da vida das pessoas. Mas o testemunho do endemoniado de Gadareno serviu para trazer, para converter almas ao reino de Deus. E Jesus chamou você para isso, para testemunhar o Evangelho do Senhor, para você ganhar vidas para o reino de Deus. Aleluia. Que nessa noite Deus levante pessoas libertas para serem missionários no Evangelho do Senhor. Que Jesus liberte a sua vida para que você possa testemunhar para os seus e eles serem libertos e salvos pelo poder do Senhor Jesus. E nessa noite Jesus realiza a libertação na sua vida. Que Jesus realiza a libertação na minha vida, que eu possa testemunhar e almas ter um encontro com o Senhor. Porque qual é o nosso objetivo, irmãos, na obra do Senhor? Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui? São vários, mas alguns também são importantes para Deus. Um é a adoração, está na palavra, e vidas para o reino de Deus. Quando chegarmos diante do Senhor, o Senhor olhar para nós e pedir: cadê as almas? Onde estão as almas que entreguei nas suas mãos para você ganhar para mim? O que você fez? E você poder, eu desejo do fundo do meu coração que você olhe para trás e contemple uma multidão de almas que você ganhou com testemunho, que testemunhou que Jesus fez em sua vida, que Jesus fez em seu coração, a libertação que Jesus entregou na sua vida. Amém? Que a libertação do Senhor que aconteceu na vida desse homem possa acontecer em nossas vidas nessa noite. Que o poder do Senhor possa nos libertar nessa noite de toda a opressão do mal, para a glória de Deus. Amém? Venha na frente dessa noite para nós fazermos a oração da libertação, na campanha da libertação. Eu vou pedir ao pastor Almir que ore em favor dos irmãos. Logo estarei passando para ele, que vai fazer a oração das revelações. Amém? Mas nessa noite nós vamos fazer a oração que liberta de todo o pecado, que liberta das correntes de Satanás, que liberta das opressões do mal. E que em nome de Jesus você não desista
em momento algum, da obra missionária que está oculta aos teus olhos. Contemple lá na frente, olhe à frente, peça a Deus para mostrar o espiritual. Nosso momento, orar, amém? Vem na frente, irmãos, vem à frente, amém? Vem estar próximo ao altar e vai orar, fazer a oração da libertação, amém? Glória a Deus, eu já passo para ele também, para ele fazer também as orações para a revelação, amém? A oração da campanha em favor da libertação, amém? Glória a Deus, vamos receber o servo do Senhor.